E aí, seus lindos, essa aqui é a aula bônus do módulo 2, um módulo sobre criatividade. Eu vou mostrar para vocês o meu processo completo para a escrita do livro, desde a concepção da ideia até a etapa de publicação, tá? Para quem é iniciante, principalmente, vai ficar mais claro como que é o processo. Mas se você já é mais avançado, eu recomendo que você assista essa aula também, né? Porque também pode te ajudar. Claro que eu vou mostrar aqui é o meu processo, tá? Não é uma receita de bolo, mas é como eu faço, né? E com certeza vai ajudar vocês. Então, vamos lá. O meu processo completo em 7 etapas da escrita de um livro, tá? Então, conforme a gente viu aqui nesse módulo, na aula 4 ou 3, na aula 3, que, né, primeiro você tem uma ideia, geralmente essa ideia você vai ter quando você estiver fazendo outra coisa, às vezes no banho, às vezes cozinhando, normal. Aí você vai anotar essa ideia em algum lugar, eu uso o bloco de notas. E aí depois eu vou desenvolver um arquivo de brainstorming no Google Drive. Nesse arquivo de brainstorming eu vou botar absolutamente tudo que me vier à cabeça sobre essa história, mesmo coisas irrelevantes, sem saber se eu vou ou não vou usar essa informação, tá? É para realmente limpar minha mente, fazer esse exercício, né? Tipo, que mais, que mais, que mais? E aí acontece isso, e é isso. E é um arquivo super livre, cheio de erros de ortografia, assim, é um arquivo bem doido, tá? Então, esse é o processo. Todo livro que eu escrevi começou assim, né? E o tempo que isso leva, mais ou menos umas 2 semanas de maturação entre ter a ideia, fazer o brainstorming, até o momento de ir para o outline, tá? Eu gosto de dar esse tempo aí para somente trabalhar um pouco, né? Mas também, se você quiser já fazer o outline na hora que teve a ideia, não tem problema. Bom, o que é um outline, né? Talvez se você é iniciante, você não entende o que significa essa palavra, tá tudo bem. O outline nada mais é do que um roteiro do teu livro, tá? Tanto livros de ficção quanto livros de não ficção devem ter um roteiro mínimo, assim, antes de você começar a escrever, né? Então, assim, eu não uso nenhum método complexo, tá, de roteiro. Tem alguns escritores, principalmente de ficção, né, que fazem alguns métodos super complexos, mas não é muito aquilo que eu não sinto essa necessidade, porque se eu tenho já o roteiro pronto, rígido, fixo, antes de escrever, eu perco totalmente a vontade de escrever, tá? Então, eu vou mostrar rapidinho aqui no Scrivener um roteiro que eu fiz, tá? Mas de vez em quando, tá? Em alguns casos, eu prefiro usar o papel. Esse aqui é um conto que eu vou publicar agora em novembro, se tudo der certo, vou fazer a pré-venda dele. E aí, o que eu vou mostrar para vocês é que o Scrivener é esse software que eu uso para escrever, tá? Mas esse software custa $40, então você não precisa usar esse software, tá? É só para te mostrar aqui que ele tem esses cards, né? Que fica bem fácil de visualizar. Então, assim, o outline é um conto, né? Super básico, tá? Eu não desenvolvo muito. É tipo assim, cena 1, ação, 2 personagens conhecem. Cena 2, mundo comum da personagem, background, né? Mostrar de onde ela veio. Cena 3, ela e o Jorge, né? Que são esses 2 personagens, estão no mundo dos sonhos. Então aqui é outro lugar, né? Aqui a garota que aparece na cena 6 deve aparecer nessa cena. Cena 4, Ariana descobre que não pode permanecer na universidade. Cena 5. Ariana não consegue mais sonhar, precisa pesquisar sobre os sonhos lúcidos. Cena 6. Ariana vai na Starbucks ver a garota dos sonhos. Cena 7. Ariana volta para casa, se deita preparada para ter um sonho lúcido. Cena 8. Clímax. De alguma forma ela descobre onde que ele está e eles vão se encontrar. Cena 9. Agora aqui no mundo dos sonhos. Acontece tal coisa. Cena 10. Eles descobrem qual que é a palavra que eles precisam falar para se encontrar no mundo real. Cena 11, ela descobre onde ele tá, pega um avião e vai atrás dele. Ending, final, acabou. Cena 12, ao chegar lá, ela encontra o barco, blá blá blá, acabou o livro, final, tá? Isso aqui foi, né, um processo de roteiro que eu fiz antes de começar a escrever, tá? Isso era para eu ter uma noção básica da onde que vai
acabar essa história, tá? Se você não fizer isso, tá tudo bem. Você pode sim, tá? Você pode sentar, escrever o capítulo, a primeira cena, sem ter a menor noção de onde vai parar, não tem problema. Inclusive, já fiz muito. O que aconteceu? A história ficou assim? Não, tá? Quem for ler, quando eu publicar, vai ver que ficou algo completamente diferente. Aqui, ó, nossa, inclusive tá bem bagunçado o meu arquivo. Mas não ficou assim, tá? Ficou diferente, tá? Esse roteiro eu acabei utilizando, era só para me dar uma noção, né? E aí, ao longo da história, eu vi que não fazia sentido, estava muito rígido, né? Estava seguindo os passos muito da jornada do herói. E aí eu vi que a minha história estava pedindo outra coisa. Então, eu segui o meu roteiro até mais ou menos a metade, quando eu vi que não estava fluindo, eu não estava com vontade de escrever, eu falei, ué, se eu não tô com vontade de sentar e escrever, é porque a minha história tá chata, tá muito previsível, né? Então eu vou mudar. Aí lá no meio eu mudei completamente, aí virou outra coisa, não, mas mudou completamente mesmo, ficou algo super psicodélico, inicialmente não era tão psicodélico, e aí ficou bem legal, eu gostei, né? Então isso é só para mostrar para vocês, quando você faz o roteiro do seu livro, é só para você ter uma ideia de onde aquilo vai terminar, sabe? Você pode totalmente mudar de ideia no meio do processo, não tem problema algum. Livro de não ficção é a mesma coisa, tá? O processo é o mesmo, igual. Faz o roteiro, capítulo 1 fala sobre isso, termina falando sobre isso. E aí, ao longo do processo, você muda de ideia, tá? Eu não tenho um processo diferente para o livro de ficção ou não ficção. É igual, tá? Idêntico. Tempo de fazer isso é uma sentada. Justamente porque eu não sigo rigidamente, né? Então eu não vou perder tempo com um roteiro que talvez eu não vá seguir. Agora, quem está escrevendo, sei lá, uma trilogia de fantasia, né? Eu sei que livro de fantasia, às vezes ficção científica, você precisa ter um roteiro mais certo, suspense também, né? Você tem que já seguir isso. Ah, então eu vou revelar no final quem é o assassino, e aí no início eu tenho que dar algumas pistas. Então, dependendo do tipo de livro, é importante que você tenha um roteiro e que você siga esse roteiro, tá? Mas não é assim que eu trabalho. Então, a terceira parte do processo é literalmente sentar e escrever. E aí, esse processo dura aí de 1 a 6 meses, né? Geralmente menos até. O livro de não ficção costuma escrever em 1 mês. 1, 2 meses no máximo. Livro de ficção, até 6 meses dá para escrever, tá? E aí, durante esse período, eu não reviso, né? Então, é o momento de escrever, não é o momento de revisar, tá? Pesquisa. Quando eu preciso pesquisar alguma coisa, eu faço isso em outro horário, mas dentro aqui desse processo, tá? Dentro desses 1 a 6 meses eu faço também a pesquisa. Eu não faço a pesquisa antes, eu faço enquanto as coisas estão rolando. Acho que a maioria das pessoas é assim, né? Bom, terminei meu livro, coloquei aí o ponto final. Eu vou pro quê? Eu vou deixar ele descansar um tempo, né? Essa ideia ficou na minha cabeça muito tempo, maturando, e eu tô viciada. A gente fica viciado no texto depois que termina de escrever. Então, eu vou deixar ele descansar de 2 semanas até 2 meses, tá? Aí você escolhe aí um tempo que fica bom para você. Tem pessoas que não deixam descansar, acho que tudo bem, tá? Se não quiser deixar descansar, não tem regra, mas é assim que eu faço. Quinta etapa é a revisão. Primeiro, eu mesma faço uma revisão básica, tá? Bem básica aí da história, só para ver se não tem nada absurdo, né? E a parte de linguagem da escrita também faço uma revisão bem básica, só para ver se tá legível, né? Porque aqui eu escrevi sem pensar muito. Não faço ainda uma super revisão, tá? E aí eu já envio para a leitura crítica, tá? A leitura crítica eu não faço dos livros de não ficção, tá? Porque eu sinto que não precisa. Sinto que não precisa mesmo, assim, para o livro de não ficção. Agora, para o livro de ficção, a gente faz a leitura crítica, principalmente quando a gente está começando, tá? Você está começando, você é um escritor mais iniciante, ou quando você está começando num gênero novo, tá? Então, assim, eu escrevi pela primeira vez um livro que era mais mágico, mais psicodélico, eu precisei muito da leitura crítica, porque eu não tinha noção, sabe, de como as coisas funcionavam. Então, foi muito importante que alguém lesse esse tempo antes de fazer a publicação.
Agora vamos supor que são contos, né? Eu vou escrever um livro de alguns contos realistas, meio poéticos. Será que eu preciso enviar para leitura crítica? Tá? Dependendo da situação, se você é um escritor mais experiente, eu acredito que você não precisa, tá? Você pode enviar direto para leitor beta. E aí o tempo que vai durar, tanto a minha revisão quanto, né, enviar o livro para leitura crítica, vai ser aí no máximo 1 mês. Bom, depois que a pessoa me deu a devolutiva, né? Às vezes tem coisas para mudar e tudo bem, normal, tá? Que tenha coisas para mudar, não é para ficar chateado. Aí eu vou reescrever aquilo que a pessoa recomendou, né? Vou filtrar aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito. Também é normal que às vezes você não aceite alguns conselhos, alguns feedbacks, você acha, ah, não, essa pessoa não entendeu o meu estilo. Tá tudo bem? E aí eu vou enviar para leitor beta, tá? Leitor beta nada mais é do que uma pessoa, né, que não é do meio literário, que não é especialista em literatura, mas que é um leitor, né? Então é uma pessoa que está apta a ler o teu texto e te dar um feedback como leitor, tá? Então esse tipo de pessoa você pode encontrar nos grupos de leitura no Facebook, nos grupos de escrita ou no teu próprio Instagram, nas tuas próprias redes sociais, tu pode postar ali, né? Ah, tô precisando de leitor beta. Com certeza alguém vai se, né, vai dizer, ah, eu posso sim. E pode ser também algum leitor teu, entendeu? Se você já tem algum livro publicado, uma pessoa que gosta dos teus textos vai, com certeza, se disponibilizar para ler, né? Porque ela já ia ler de qualquer jeito, o cara é teu fã, então ele vai ler gratuitamente, olha só que vantagem. E vai poder contribuir com feedback, as pessoas ficam bem felizes com isso, tá? Não fique com vergonha de pedir algo normal, faz parte do processo. Meus livros de não ficção eu também não envio para leitor beta, mas de ficção sim. E aí você tem que estipular um tempo para a pessoa te dar a devolutiva, né? Porque se você não fizer isso, meu anjo, sério mesmo, se você não falar que tem um tempo, a pessoa não vai te devolver, não vai te dar a devolutiva, entendeu? Ele vai ficar lá para sempre com o teu livro. Então você realmente tem que colocar, né, esse tempo. E aí, né, quando que eu sei que o livro deu certo? É muito comum a gente não conseguir ter um feedback bom de leitor beta, né? Eu mandei já livro para pessoas que não conseguiram me dar o feedback que eu precisava, né? A pessoa falou, ah, gostei, muito legal, achei isso, isso, aquilo. Não, sabe, não me trouxe nenhuma crítica construtiva e nem nada assim. Então, né, às vezes quando as pessoas não te dão um feedback muito complexo, né, você tem que analisar se ela conseguiu ler o livro. Ela conseguiu ler o livro do início até o final? E a pessoa tem que ser sincera, falou: "Sim, eu li". Eu falei: "OK, eu li, achei isso, aquilo". Tá bom, sabe? O teu feedback é: você tem um livro legível, né? O mais importante é ver se tá dando para ler o negócio que você escreveu. Tá dando para entender? Dá para entender? Dá para acompanhar a história? Porque, né, às vezes é muito complicado. O George, que é o meu namorado, ele escreveu um livro de fantasia. Olha que história doida. Ele ficou 10 anos escrevendo o livro junto com um amigo. Escreveram juntos o livro. E aí, quando o livro ficou pronto, 10 anos escrevendo o livro, ele me deu para ler. Deu para uma outra amiga nossa, que é a Ana Rush, que foi finalista do prêmio Jabuti, né? A Ana é uma pessoa super, tem pós-doutorado em literatura, vários outros amigos também da área da literatura foram leitores beta dele, e alguns amigos dele, assim, que são meio nerds de RPG, mas que não são da literatura. E nenhuma pessoa conseguiu ler o livro dele. Inclusive eu não consegui, falei, olha, tá realmente difícil. Né? Então, o feedback que eu dei para ele enquanto leitora beta foi: tá impossível de ler esse negócio. Entende? Tipo, você não. A pessoa, né? Você, quando for leitor beta, ou quando enviar o seu livro, se a pessoa te falar não tá dando para ler, esse é o feedback. Entende? O seu objetivo é que a pessoa leia rápido, né? Se ela te falar, li em 2 dias, li em 3 dias, você fique muito feliz. Tá? A pessoa não precisa te falar necessariamente que ela amou o livro ou que vai mudar a vida dela para sempre. Não espere receber esse tipo de feedback. Leitura beta é: você tem um livro legível? O livro é minimamente interessante ao ponto da pessoa conseguir ler até o final? A pessoa tem um ou outro comentário para fazer que mostra que ela realmente leu? Então pronto, tá? Aprovado, pode publicar.
Aí o 7º ponto, nossa, eu preciso muito tomar água. Né, recebi o feedback das pessoas. Eu já recebi o feedback. Aí, então, eu mesma, tá? Vou fazer uma revisão ortográfica e uma revisão de linguagem. E também, né, vou aproveitar ver se tem alguma coisa que ficou incoerente aí em termos da história, tá? Eu faço isso eu mesma, porque eu já trabalhei com revisão e também eu sou formada em letras, né? E assim, eu sei que eu consigo ver se tiver algum problema de texto ou de linguagem, tá? Mas se você não é tão experiente assim, geralmente quando você está começando, você vai cometer algum erro aí, tá? Então, envie para algum revisor ortográfico. Isso é algo que não é muito caro. Às vezes, dependendo do tamanho do teu livro, R$200, R$300, às vezes até menos, tá? Você já paga uma pessoa que vai melhorar muito o teu texto, tá? Então, é isso que eu recomendo, tá? Mas isso aqui é a última coisa. Percebam que, assim, o livro foi para o leitor beta sem revisão ortográfica e tá tudo bem, tá? Porque quando eu faço isso, e para leitura crítica também, eu alinho a expectativa com a pessoa e eu falo, olha, eu ainda não fiz a revisão ortográfica, tá? Então, eu quero que você me dê um feedback que é mais sobre a história e tal, né? Sobre o conteúdo, eu não tô tão focada aqui na linguagem, tá? E aí, depois de tudo isso, a gente vai começar a pensar na publicação. Estou com o livro pronto aqui, né? Isso aqui, 2 semanas no máximo, eu faço essa revisão. Se for enviar para alguém, também acredito que mais de 1 mês a pessoa não deve demorar, a menos que você tenha, sei lá, uma super série gigantesca de 1000 páginas. Um livro tamanho comum, acho que 2 semanas qualquer revisor consegue. Eu já trabalhei como revisora, então eu tenho uma noção também, né, do tempo. E aí, publicação. Aí você vai definir se você vai publicar na Amazon, que eu recomendo, né, bastante esse caminho. Eu acho que para o nosso desbloqueio, para nossa liberdade, para nossa independência criativa mesmo, tá, gente? A publicação na Amazon é muito prático, tem menos chance de você se frustrar, se sentir mal. Então eu recomendo, né, caso você tenha interesse, mas também, de repente, se você já tem contrato aí com uma editora ou quer publicar com a editora, tá tudo bem, né? Você faz aí o teu caminho, tá? Se for na Amazon, você pode, nesse momento aqui, já colocar o livro em pré-venda, caso você queira fazer a pré-venda, tá? E aí, né, você vai elaborar a sinopse do livro, a capa, tudo isso, né, definir as categorias lá na Amazon. E o tempo para isso aqui, eu hoje faço em 1 dia, tá? Mas porque realmente já tenho muita experiência, já publiquei mais de 11 livros lá na Amazon. Mas uma pessoa leiga que está aprendendo consegue fazer em 1 semana. Todo esse processo, tá? Escrever sua própria sinopse, fazer sua própria capa ou contratar alguém para fazer a capa, tudo isso tu faz em 1 semana, tá? Não tem por que demorar mais que isso, é tranquilo mesmo, tá? E aí a gente vai para outra etapa, meu livro está publicado ou está em pré-venda, aí eu vou para divulgação, né? Divulgação, gente, não quebra cabeça com isso não, tá? Divulgação simples, usa as redes sociais que tu tem, né? Usa anúncio patrocinado, caso possa, né? Caso tenha, sei lá, até R$100, R$50 para investir, eu recomendo que você faça isso sim, tá? E aí, né, quanto tempo eu vou divulgar o livro? Eu costumo fazer isso nos primeiros 2 meses após a publicação desse livro, né? E depois disso eu deixo no automático, as pessoas já me conhecem, ela sabe que o livro está lá, ela pode comprar depois, eu não preciso ficar lembrando ela loucamente que o meu livro existe, né? Se eu for usar anúncio, o anúncio fica no automático. Hoje em dia eu até não tenho feito tanta divulgação, porque as pessoas já me conhecem, eu só falo, oi, porque é um livro novo, posto lá um stories, né? E aí a pessoa já compra, a própria Amazon recomenda, a Amazon fala, né? Essa pessoa que você segue, Marcela Matar, acabou de publicar um livro. Então, fique tranquilo que depois de um tempo, isso aqui se torna, né, algo que você não vai mais precisar fazer, tá? Se você for pensar, um escritor muito famoso, tipo Paulo Coelho, sei lá, dá outro exemplo, né? Poxa, Paulo Coelho foi um péssimo exemplo, Marcelo. Um escritor brasileiro aí que tenha já um pouquinho aí
de fama, sei lá, Carol Ben-Simon, né? Publica pela Companhia das Letras. Não vou falar Carol, porque, sei lá, vou falar da minha amiga, Natália Borges Polesso, que é super minha amiga lá de Porto Alegre. Ela já tem público, né? Ela tem outros livros publicados. E aí ela vai publicar um livro novo, ela não vai fazer uma ultra divulgação, entendeu? Quem vai comprar são os leitores. Ela já tem público leitor, né? Então você não precisa, depois de um certo tempo, você não precisa mais ficar quebrando a cabeça com isso aqui, tá? Fique bem tranquilo. Esses dois assuntos aqui, né? A gente fala mais sobre isso no outro curso, que é o Escritor Empreendedor. Agora, nesse momento, tá? Não sei quando que você está assistindo essa aula, mas nesse momento a gente está fechando e abrindo turmas de vez em quando para o Escritor Empreendedor, tá? Se você tem interesse nesse assunto, né? Pode ser interessante, talvez, fazer esse outro curso, caso você não seja aluno, tá? Mas é isso. Esse é o meu processo. Essas são as 7 etapas da escrita, né? E essas 2 etapas sobre a publicação. Espero que essa aula tenha te ajudado. Beijão!